vamos continuar praticando os nossos joins, que é os vínculos ali entre tabelas, né? Vou deixar no material para download para vocês, todo esse esquema aqui para você saber ali visualmente o que significa o join e também a sintaxe aqui. Mas a gente gosta de aprender na prática, né? Só para falar no início aqui, a gente vai falar um pouquinho nessa aula sobre o join e o inner join. Você já vem visto aí na aula anterior, então isso vai ser bem simples para você. É mais para a gente fixar e você treinar aí. Lembrando que o join e o inner join, você tem duas tabelas, né? Esse join ou inner join vai pegar somente os dados que tiverem igual. Então, o que tiver na tabela A for igual na tabela B, ele traz resultado. O que for diferente, ele não traz, tá bom? Lembrando que a cor em destaque significa o resultado que você vai obter. Então, simplificando é isso. O join e o inner join, o que tiver na tabela A e o que tiver na tabela B igual, ele vai trazer. Senão, ele não traz o resultado, ok? Então, vamos diretamente para a nossa consulta no SQL Server. Primeira coisa, a gente vai querer ver no primeiro simulado as pessoas que tiveram compras e acessos. Vamos ali lá na nossa lógica aqui no nosso Excel que a gente fez. Então, vai ter que trazer para mim o usuário Gabriela, Rebeca e Pedro. Esses foram as pessoas, né? Vou até marcar aqui, ó, de amarelo, de vermelho, sei lá, de verde, né? Para a gente ir acabando ali com as nossas situações. E a primeira situação vai ser essa. Quem comprou online, então são as pessoas que estão na tabela de acesso e também que são da tabela aqui de compras. Então, elas fizeram acessos e realizaram compra. Os dois têm que estar na mesma tabela com o mesmo valor. Então, tendo a chave ali nas duas tabelas, eu quero o resultado. Por isso que a gente vai usar o join ou o inner join, que é a mesma coisa, ok? Bom, no nosso banco de dados, a gente já subiu a tabela. E para a gente identificar os dados, eu prefiro fazer dessa forma. Eu trago a visão geral da tabela que eu quero e depois a visão geral da outra tabela que eu quero vincular. No nosso caso, a gente vai vincular a tabela de compras e de acesso. Para ficar bem fácil para você, tenho certeza que isso, se você pegar como prática, você vai conseguir entender bem mais rápido e fácil aí, as suas consultas, ok? Então, primeiro vamos trazer aqui, ó, select asterisco da nossa tabela de acessos. Então, vamos lá. From, né? Vendas, que é o nosso dataset, nosso banco de dados aí. Ponto DBO, que é o nosso, que ele colocou automático. E vamos trazer a tabela aqui, ó, de acessos, ok? Vou dar um F5 para executar. Ele trouxe certinho, ó, todos os nossos acessos aqui que os usuários tiveram. E agora vamos para a próxima. Qual é a outra tabela que eu quero vincular? Eu pedi, né, específico a pessoas que tiveram acesso e também tiveram compras. Então, eu vou só simplesmente Ctrl C e Ctrl V aqui embaixo. Vou fazer o segundo select, só que trocando agora, ao invés da tabela de acesso, eu quero agora a tabela de compras. Vou começar a escrever, ele já vai aparecer para mim. Vou dar um F5 para executar. Ele trouxe certinho, ó, a minha tabela 1, que é de acessos, e tabela 2, que vai ser a nossa tabela de compras. Eu já posso renomear ela aqui, porque você subliminarmente já vai gravando isso aí na sua cabeça. Ó. Vou renomear essa daqui, ó, só para deixar de exemplo, que você vai fixar muito mais. Vou renomear essa para T1, quer dizer, a nossa tabela 1 que a gente já fez no exemplo anterior, né? Digitei tudo menos 1 aqui, mas foi T1. E a nossa tabela de compras, a segunda tabela que você enxerga aqui embaixo, eu vou chamar de T2. Pegando esse esquema, você vai aprender muito rápido. A gente vai gastar um pouquinho de tempo nessa primeira aula de join e o resto a gente já vai dominar e já fazer tudo mais fixo, ok? Tudo bem rápido ali, que você já está ficando fera no negócio. Então, identifiquei, fiz o primeiro aqui, a minha consulta, né? A tabela de acesso trouxe o resultado para mim. E na segunda aqui, a segunda tabela. Então, fiz a segunda tabela está aqui, eu trouxe o resultado aqui também. E por que eu já renomeei e já coloquei o nome aqui na frente? Você vai ver que vai ficar bem mais fácil para você treinar, né? E aprender também. Então, eu trouxe tudo aqui. Então, agora já vamos começar a fazer a nossa consulta. Vamos trazer aqui, ó, select asterisco. Eu vou usar o asterisco porque a gente já vem fazendo isso nas aulas anteriores, mas depois a gente vai usar o select distinct, ok? Então, vamos lá. Select asterisco, eu vou fazer já o from, o nosso vínculo ali de tabelas, né? Então, qual que é a tabela que eu quero trazer primeiro? A tabela de acessos, que é a mesma coisa que está aqui embaixo. Mas eu vou digitar lá em cima, a gente vai fazendo. Isso aqui vai ser só um suporte. Isso aqui vai ser só para você identificar e facilitar aí a sua vida, tá bom? É um jeito que eu vejo que é fácil e é fácil para você aprender também. Então, select asterisco from. Agora eu vou trazer toda a minha tabela de vendas. Vendas, ponto, tabela de vendas não. Nosso banco de dados venda, né? Ponto, DBO, ponto, acessos. Que vai ser a nossa tabela de acesso. Eu vou chamar ela aqui, ó, de T1. Essa vai ser a nossa consulta que a gente vai iniciar. E agora, para mim fazer o vínculo com a outra tabela, eu vou usar o join. Que eu vou ter a interseção, né? Lá no nosso material, você viu que vai trazer só o resultado que tiver
iguais em uma tabela e na outra, ok? Então vamos lá. Joy, ou então se você escrever aqui na frente inner joy, vai ser o mesmo resultado. Vamos usar o inner joy, depois a gente pode trocar. Então, Joy, qual que é a segunda tabela? Qual que é a tabela que eu quero vincular? É essa de baixo aqui, ó. Então eu posso simplesmente copiar e colar lá em cima, ou então digitar, igual eu fiz aqui nessa parte de cima também. Já vou copiar e colar ela aqui, ok? E aí a gente já consegue deixar tudo bem destacado aqui e bem organizado. Então eu já trouxe a minha tabela 1 e a tabela 2. E para mim fazer esse vínculo, eu tenho que ativar a sintaxe ON, quer dizer que ele vai ligar o vínculo ali. E agora que vem a parte que você tem que tratar com cuidado. O que que tem de igual na minha tabela 1 e igual na minha tabela 2 para me identificar, uma identificação única? Qual que é esse vínculo, né? Esse vínculo vai fazer conforme a tabela aqui, ó, a tabela não, a coluna de user ID, que tem aqui na minha primeira tabela, né, que eu já identifiquei. E na minha segunda tabela, que eu fiz aqui embaixo também, tem aqui, ó, user ID, que é a consulta que eu fiz de apoio. É muito bom você fazer essa consulta de apoio, porque vai te ajudar muito. Agora fica tranquilo para me identificar. Eu sei que o user ID de uma tabela e o user ID de outra são as chaves que vai fazer ali o vínculo, né? E nas próximas a gente vai fazendo aí mais rápido ainda, ok? Então, quando o user ID, só que da minha tabela 1, né? Vou colocar aqui, ó, quando T1, vou colocar bonitinho aqui dessa vez, T1.userid, só que eu copiei aqui o from, né? Esse aqui não vai tirar daqui, ó. Vamos tirar esse from daqui. Esse from não vale nada aqui pra gente, não. Então, eu apaguei aqui, vamos voltar para o nosso all. Então, quando a minha T1, né? Vou colocar aqui, ó, T1.userid, tá aqui, for igual a T2, que da minha tabela 2, também chamado de userid. Então, T2.userid. Com isso, ele já vai fazer a nossa ligação. Agora eu posso escolher, porque os dados que eu quero da primeira tabela e da segunda tabela, beleza? Então eu vou apagar esse asterisco aqui, que a gente vai colocar um select distinct, porque o nome da pessoa pode se repetir várias vezes, né? Igual a Rebeca aqui, ó, ela fez login, fez logout, ela fez mais de uma compra também, ela pode ter repetido ali tantos acessos quanto também as suas compras. Então depois do select a gente vai inserir a sintaxe aqui, ó, distinct, e vai selecionar apenas os dados distintos. E agora sim, na minha coluna que eu estou fazendo a consulta principal, eu vou trazer as guias que eu quero, né? As colunas que eu quero aqui. Primeiro, da minha tabela 1, o que é interessante eu trazer? Bom, eu vou trazer esse user ID para me saber se bate certinho com a da tabela 2. Então, vou colocar aqui, ó, T1.userid. Então, vou dar um enter aqui e vírgula. Por quê? Porque eu vou selecionar outra coluna. E agora eu quero comparar. Eu quero ver também o user ID da minha tabela número 2, para ver se bate certinho um com o outro, ok? Então, vou colocar aqui, ó, T2.userid. Beleza? E agora o que eu quero agora? Eu posso trazer outra coluna, eu quero também o name da coluna da tabela aqui de acessos. Então vou colocar aqui, ó, T1 ponto, que é a minha tabela de acessos, e vou colocar aqui, ó, username. Certinho. Na minha tabela 2 pode trazer preço, uma contagem de preço, uma soma aqui, mas a gente não vai trazer. Só essas consultas simples aqui mesmo. E agora eu vou selecionar esse trecho, né, deixando a nossa coluna de apoio aqui de lado, ou então eu posso simplesmente selecionar e vir aqui comentar ela também. E ela não vai interferir na nossa query. Eu vou clicar em executar. E nota que eles trouxeram os resultados para mim, de quem teve acessos e também fizeram compra. E notem, o user ID e o user ID aqui está batendo certinho. Então, o que tiver de igual na tabela 1, está aqui. E na tabela 2, ele vai trazer o resultado para mim. Gabriela, Rebeca e Pedro. Vamos botar lá no nosso Excel e trouxe certinho. Ó. Gabriela, Rebeca e Pedro. São o resultado ali da interseção entre uma tabela e outra. E por isso você vai entender aí o joy, né? O inner joy e o joy separado. Que na verdade são a mesma coisa. Às vezes não precisa nem de usar esse inner joy. Ele vai trazer ali a intersecção para você. O que tiver em uma tabela e outra. E aí fica fácil para você aprender e praticar aí. E aqui eu coloquei o inner joy, mas se eu apagar esse inner joy aqui, ó, e dar um F5 novamente, ou então executar, ele vai trazer o mesmo resultado. Então anota aí, ó, joy e o inner joy são o quê? São chaves, né, que estão idênticas ali, ou então valores, que são aqueles, igual a gente usou aqui a chave, né? Então quando um e outro for iguais, forem idênticos, ele traz os resultados, mas só se forem idênticos nas duas tabelas que você escolher, tá bom? Eu vou salvar essa query aqui, ó, vou salvar ela aqui, e vou salvar no nosso material com o nome aí de Winner Joy, ok? Que é a nossa primeira aula aí, você vai ter acesso a essa consulta. E nas próximas aulas a gente já vem trazendo mais joys para vocês.